quando foi na sexta-feira, dia 31, esse fluxo de sangue secou. Durante 4 meses, aquele fluxo de sangue foi aquele. Então, assim, aquele que crê será curado. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Então, o Senhor me deu essa palavra, eu não me atentei, eu orava por pessoas e o Senhor falava, eu tenho te dado a sua cura, e você não tem recebido. Então, assim, e foi a coisa mais linda. E hoje de manhã, quando o pastor está aqui, eu falei, eu ia falar em Provérbios, o Senhor falou para mim, não, você me prometeu algo. E no dia que eu tivesse a oportunidade de falar na igreja, você ia testificar o que eu fiz na sua vida. Então eu falei assim, Senhor, realmente, porque eu orei ao Senhor e pedi uma palavra, eu falei, Espírito Santo, bota na minha boca aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu já havia esquecido da promessa que eu fiz a Deus. Então, assim, o que a gente faz, o que a gente promete, a gente tem que cumprir, o Senhor me lembrou. Então, hoje eu estou aqui entregando aquilo que o Senhor fez na minha vida. Ele me curou daquele fluxo de sangue que eu tinha, e Ele me deu a palavra, e eu estou aqui hoje cumprindo a promessa que foi prometida a Deus. Então, assim, que tudo seja para a glória do Senhor. Que tudo seja da vontade, conforme o Senhor quer na vida de cada um de nós. E eu vou dar aqui uma oportunidade de louvor a Thalita, né? A minha Thalita, que é bastante e adora o Senhor. Amém. Desde já vou deixar aqui um imenso agradecimento que eu tenho a Deus, o amor por Ele, pelo que Ele tem feito na minha vida. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar então sobre fé nessa noite, né? Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia
Vamos orar nesse momento pelas ofertas. Senhor nosso Deus, Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que Tu nos dá nessa noite de ser participante, ó Pai, Senhor Deus, do Teu culto. Participamos, Senhor Deus, através das orações. Participamos, Senhor Deus, prestando, ó Pai, Senhor, o nosso louvor, Senhor Deus, a Ti, o nosso culto, Senhor Deus, a Ti. E, ó Pai, Senhor Deus, agora nós vamos participar também, trazendo as nossas ofertas, o nosso dízimo, Senhor Deus, até, Senhor, o Teu altar. Que Tu possa, Senhor Deus, nós te pedimos, pela Tua misericórdia e graça, nos abençoar, Senhor Deus, abrindo portas para aqueles que precisam, Pai, sanando as necessidades, ó Pai, Senhor, financeiras, ó Pai, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Olhe para nós e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Receba, Senhor, ó Deus, a nossa oferta, ó Pai. Mas antes disso eu te peço, Senhor, nos receba como ofertante. É a oração que te fazemos, crendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, que bênção. É tão bom a gente poder ver Deus trabalhando, né, irmãos? Gostoso. Você está sentindo Deus presente aí? Esses dias eu estou afogueado, esses dias eu estou desesperado, eu
estou atrás de Jesus igual aquele cara que fica atrás da gente. Então ele está correndo atrás de gente, eu estou atrás de estar atrás de Jesus. Então é tão gostoso saber que a gente está aqui na Igreja Privada, trabalhando para Jesus. É um momento muito bom, muito gostoso. Queridos, nós vamos ter amanhã o PG acontecendo aí às 15 horas. O grupo lá está crescendo, a gente está trabalhando para que a gente consiga trazer a cada pessoa para vir participar. Então amanhã não falte, você que está no PG, 15 horas, eu sempre tenho falado sobre isso, a importância de estarmos juntos. À noite também o Ágape acontecendo, será um tempo marcante de novo. Deus tem feito cada coisa assim, extraordinária. Ontem nós tivemos a participação da Val, né, que esteve com a gente lá, o Marcelo e a Filomena estão trabalhando com ela, então o Tony, o Felipe, e a gente tem torcido, né, de todo o nosso coração, orado para que o Senhor complete a obra, que o Senhor continue fazendo a obra. Então a gente quer que você ore com a gente, tá bom? Não deixe de orar não. Isso é muito sério, gente. É muito mais que a gente comer um pouco fazer um lanche no final, ou cantar umas canções e sorrir um pouco. Isso aqui a gente está falando de vida. São pessoas que precisam de salvação. A gente louva a Deus pela vida da Rosemary. 2023 foi a chave, a virada de chave, né? A palavra-chave estava no coração dela. E hoje eu estou feliz de ver ela aqui dirigindo sem ficar nervosa. Ela falou: não fica nervosa não. E ela, graças a Deus, tem abençoado muito a vida dela. Tá bom? Sexta-feira vamos ter aqui a noite de salgados, a gente tem falado aqui, vai ser maravilhoso. Todos os adolescentes aqui, gente, adolescente, convida adolescente, tá legal? Convida um amigo da escola para vir aqui, convida um amigo dali da rua para vir, fala com seu pai: pai, eu quero estar lá, tá legal? Vai ser um tempo maravilhoso. 19 horas vai ser a noite do salgado aí para a glória de Jesus. Não falte, tá bom? Os adolescentes estão empenhados. Sabadão estamos aqui, 12 horas de oração, já temos falado. Gente, só falta de meio-dia uma, gente. Meio-dia uma, poxa. Falta só alguém meio-dia uma. Aí, ó, tá vendo? Mais uma, então fechou. Fechou, aí já era. Agora não tem. Agora você tem que escolher qualquer outro horário para vir. Então a gente vai ter aqui, grava aí, a gente vai ter um mural ali com as presenças e o nome das pessoas que a gente também tem colocado em oração. Então você chegar, não precisa ter pressa, você tem uma hora para você orar. Então coloca ali o nome da pessoa que você quer, que a gente ora, a gente vai estar orando aqui. Coloca o seu nome também para saber que você veio, porque depois eu vou ligar para cada um para perguntar porque você não veio. Tá legal? Brincadeira, gente. Você vai ficar com medo, né? Meu Deus do céu. Mas assim, se você precisa orar, você precisa vir. Tá bom? Eu preciso orar. Então eu vou estar aqui 6 horas da manhã. Se você já quiser abrir comigo 6 horas da manhã, depois continua, né, Pastor Mário? Pastor Mário vai estar aqui, Pastor Marcelo, vamos estar aqui orando ao Senhor. Mas não fica tímido não, gente. Escolhe um cantinho para você orar, senta no canto para orar, aqui vai estar liberado. Mas coloca o seu nome no pedido de oração, porque cada pessoa que chegar aqui vai estar alimentando esse tempo de oração, de 6 da manhã até as 6 horas da noite. Tá legal? Vai ser uma bênção. 4 horas vamos ter o nosso encontro com Dunamis lá na faculdade. Então nesse horário a gente vai conseguir estar aqui de 4 às 6. Então a gente vai ter o Dunamis lá em cima, com convidados para a gente poder participar do piquenique. Convide um jovem para estar presente, né, Diego? O Diego já está animado, convidando um monte de gente, todo mundo convidando. E assim, gente, acontece aqui, acontece lá, em qualquer lugar Deus está presente. Então Deus vai fazer milagres e maravilhas. Se você não faz parte do pequeno grupo, eu não sei onde é que você vai ficar, gente. Você tem que participar. Você tem que estar dentro, você tem que participar, você tem que entrar no jogo. Tá certo? Vem para dentro, porque Deus está chamando você e vai ser um tempo maravilhoso. Estou vendo a Thalita cantando aqui, o Diego o Diego também aqui apreciando ela cantando. Vão casar no dia 22. Vai ser um tempo maravilhoso, meus irmãos. Eu não, amém? Isso, dá uma salva de palmas para esse casal abençoado aí, pelo amor de Deus, né? Eu não posso dar testemunho por eles, mas eu tenho observado o quanto Deus está fazendo na vida deles. Meus irmãos, eles têm recebido doações de amigos nossos de infância, amigos meus de infância, pessoas da igreja que têm abençoado a vida deles, sabe, gente? Assim, a gente agradece muito, mas um dia eles vão dar um testemunho aqui. Eu quero que eles falem o que Deus está fazendo. Tá certo? Porque nosso Deus é isso, né, gente? Não, Deus é poderoso. Deus é maravilhoso, tá bom? Domingão evangelismo, 15 horas. Todo mundo aqui na igreja, vamos celebrar Jesus aqui, entregando um lanche para alguém, entregando água mineral. Se tiver frio, a gente vai fazer chocolate quente, tá bom, irmã Carmen? Vamos trabalhar aí. Chocolate quente, se tiver frio, água mineral, o de Jesus é a fonte da vida. Então, vai funcionar 15 horas no domingo e depois as atividades continuam para a glória de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Hoje o pastor Mauro vai ministrar uma palavra de Deus para o nosso coração. Domingo também temos a noite do amigo, tá legal? Então, além do evangelismo acontecer ali às 15 horas, a atividade continua. Chama um amigo para vir no culto à noite,
tá bom? Vai ser uma bênção para a glória de Jesus. Pai, fala conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós saímos dos nossos lares, ó Deus, não para ouvir a nossa própria voz, mas para ouvir a Tua voz. João Batista, ele disse que ele era a voz do que clamava no deserto. E nós estamos aqui também nessa noite para ouvir o que o Senhor tem para ministrar no nosso coração. Usa o Teu Filho, fala conosco de acordo com a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito ministre em nós o que precisamos ouvir, pois oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe. Ô, glória. Igreja bem forte comigo. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Pode ser melhor. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Não podemos sentar antes de fazermos menção da palavra de Deus. Eu também quero aproveitar esse então, pequeno testemunho que aconteceu com o pastor Paulo no Rio de Janeiro. Ficou sabendo que eu passei umas 2 semanas lá, então me deu um livramento. Eu fui lá no meu quartel que eu servi antes para pegar um documento. E lá no condomínio como é perto da Brasil, que nem aqui. Eu falei, não vou de trem não, vou de ônibus. E os irmãos sabem como é que é a Avenida Brasil lá no Rio de Janeiro. Mas a gente... E fui, peguei, estou lá no ponto do ônibus, fiz sinal do primeiro, não parou. Aí vem a natureza humana, deu aquela ira, eu acho que está calma, que eu estou te dando grande livramento. Irmão, presta atenção aqui. Toda vez que você chegar atrasado ou perder uma condução, seja lá o que for, que vai interferir no curso do seu dia, é livramento de Deus, né? E muitas das vezes a gente fica revoltado. Não, eu vou chegar atrasado, que chega atrasado por causa do livramento de Deus. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Senhor do tempo e do espaço. Então Ele sabe o que vai acontecer. Então você já atenta para isso. Toda vez que acontecer algum imprevisto no seu discurso, no seu dia, não fica nervoso. Porque é livramento do Senhor. Amém? E o que aconteceu? Perdi um ônibus, aliás, o Espírito de Deus ministrou no meu coração. E eu esperei 1 hora e até que veio o ônibus. Sabe por que Deus não permitiu que eu pegasse o ônibus da frente? Porque lá na frente, como de costume no Rio de Janeiro, bomba e tiro e canhão, tiroteio na Avenida Brasil. E o ônibus que eu ia pegar passou na hora. E o que aconteceu lá? Todo mundo tem que sair das condições de abrigar debaixo dos ônibus. Depois eu fiquei sabendo da notícia. Eu falei, Jesus, era o mesmo horário. Como é que Deus é tremendo, irmão. Deus é Senhor. Ele é que nos guarda, que nos livra. Então, todas as vezes que acontecer algo, atenta para essa situação que é Deus livrando a gente. Ainda sentado mesmo, convido a amada igreja, como de costume, e como rege a nossa liturgia, convido a amada igreja para juntos fazer menção da palavra de Deus para a nossa meditação e elevo espiritual. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, está aí na tela esse versículo é tremendo, irmão. Amém? Lucas 4, 18, está aí na tela. Vou pedir para a igreja ler bem forte aí, irmão, para estrondar o inferno. Vamos lá, 1, 2, 3, vai lá, igreja. Querido. A liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Desaplique a apostolia da tua palavra em nossos corações. Prestar atenção no que foi lido nesta noite. Amém, queridos? É forte. Todas as vezes que eu faço menção desta passagem, vem o senso de responsabilidade que Deus colocou sobre mim e sobre você aqui na terra, né? A responsabilidade que Deus colocou sobre cada um de nós não é para viver uma vida de pecado, não é para viver uma vida de sofrimento. Amém ou amém? Mas está aí.
Resumido, o Espírito do Senhor veio sobre mim e sobre vós para fazer uma grande obra. Que maravilha! E eu, meditando nesse texto, nesse contexto, eu falei: Jesus, eu não merecia tanta graça. Um pecador nato como eu, como nós, temos esse privilégio, dentre tantos e milhares aqui na terra. Deus escolheu a mim e a você para fazer essa nova missão. Porque o Espírito de Deus está sobre mim e cada um de nós. Para evangelizar, mas vamos ter evangelismo aí agora, né, irmão? Já peço à igreja para se preparar. Evangelismo não é brincadeira, é uma oportunidade que Deus está dando a cada um de nós para resgatar a alma lá do inferno. Deus nos chamou para saquear o inferno e povoar o céu. Amém, mãe? Então, olha a responsabilidade que Deus está colocando sobre mim, sobre você nesse dia, nessa hora. Não vá despreparado, porque o inferno ele já está pronto para nos afrontar. Mas uma vez que nós fomos revestidos do poder de Deus, o inimigo cai por terra. Sim ou não? Então se prepara para esse dia, não vai de qualquer maneira. O evangelismo é um ato sublime na vida do cristão. É uma oportunidade que nós temos de chegar ali cheio do poder de Deus para poder atrair as almas para o reino de Deus. Então atenta para isso, queridos. Amados, a Igreja Bíblica Shalom, esse mês de agosto é de conhecimento de todos, que nós estamos aí numa campanha de séries de temas de mensagem e ensinamento. É ou não é? Amém? Temos aí, aos domingos, como o pastor já tem anunciado, temos aí o tema de milagres. Amém? Quem tem milagre aí na vida, irmão? Amém. Só o fato de nós estarmos aqui reunidos, adorando o Senhor é milagre. Eu vejo isso como um milagre, porque outrora, numa hora dessa, irmãos, o que o pastor Mauro estava fazendo na minha ignorância espiritual? E todas as vezes que eu tenho esse privilégio de se reunir com a igreja, eu fico maravilhado do Senhor, que milagre o Senhor fez na minha vida. Uma hora dessa lá no Rio de Janeiro, eu estava alucinado, irmão. Não tinha uma semana do dia que eu não estivesse alucinado, drogado e cheio de álcool, que hoje eu estou aqui, juntamente com a igreja, fazendo aquilo que Deus nos chamou e nos preparou para servir e adorar o Criador na beleza da sua santidade. Amém, irmão? Amém? As palmas bem fortes para Jesus por esta palavra. Servir e adorar o Criador na beleza da sua santidade. Vem comigo. Vamos lá. Então nós estamos aí com esta campanha. Que maravilha! A campanha dos milagres. Grande amor de Deus. Também estamos fazendo um comentário acerca do grande amor de Deus. De comunhão, amém, queridos? Temos aí a comunhão aí nos PGs. Estamos aí aplicando esse método maravilhoso que é o PG. Louvado seja Deus por esta obra e de evangelização e de outros. Então o tema da mensagem que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração e que eu quero compartilhar com a igreja, já que está se falando de milagre, o maior milagre que aconteceu na minha e na nossa vida foi a ação do Espírito Santo, né? Nos convencendo de quê? Pecados, da justiça e do juízo. Então nós sabemos que, como fizemos aqui menção deste livro, nós sabemos que o livro de Atos é de conhecimento da igreja, que o livro de Atos dos Apóstolos é o principal relato histórico da ação do Espírito Santo na vida dos homens, dos apóstolos e da igreja, amém? Foi através da ação do Espírito Santo que se expandiu a igreja na face da terra e hoje nós estamos aqui como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a ação do Espírito Santo não somos nada. Presta atenção aqui, querido. Se não é a ação do Espírito Santo de Deus em mim, em nós não teríamos condições de realizar nada aqui na terra. Nem tão pouco de falar do amor de Cristo e das suas maravilhas. É o Espírito Santo que nos conduz, é que nos inspira, é Ele que nos dá inspiração para falar ao coração da igreja. Sem Ele não somos nada, seremos só pó e cinza. E então uma folha seca caída no chão, que o vento leva a palma dele.
É o Espírito Santo que está sobre nós, é que nos conduz, é que nos inspira a evangelizar, como foi lido aqui no texto, que maravilha. Irmão, então já foi ministrado aqui nas mensagens anteriores, já foi ministrado aqui nos nossos corações, os milagres de transformação, de libertação. Foi falado aí acerca do grande milagre da ação do Espírito Santo, do endemoniado gadareno. Foi uma maravilha, não foi, queridos? Também foi falado também aqui da cura do servo, do centurião. Tudo isso é milagre, que Deus ainda faz milagre. Amém ou amém? Ele está fazendo milagre, irmão. Qual o segredo do milagre, pastor? Quem planta a fé, colhe milagre, irmão. A fé é a ação do Espírito Santo para trazer a realidade, o milagre na minha e na sua vida. É através da fé que o milagre aconteça, ainda que seja impossível, mas para o nosso Deus tudo é possível ao que crê. Então foi falado aí, e por isso é que a igreja local e a igreja usa esse método maravilhoso, que é um método pedagógico bíblico, que é o ensinamento por repetição, né? Quem estuda pedagogia entende aí que o método de ensinamento que a igreja usa, as escolas, a faculdade, é um método de repetição. Você vê que a gente pode ouvir essas mensagens 1000 vezes, e as 1000 vezes vem algo diferente para complementar a nossa fé. Amém? Então, nós temos esse método de ensinamento, né, por repetição. Nós repetimos a palavra de Deus, porque a tendência do ser humano é esquecer. Então, às vezes, se não vier ligado para a igreja, se não vier concentrado em adoração e ouvir a ministração, a gente sai daqui vazio. Então, por isso nós usamos esse método de repetição, repetindo para que o ser humano possa entender e colocar em prática o que foi ensinado, o que foi falado e ministrado aqui. O texto que fizemos menção aqui para a nossa meditação, de herida espiritual, é muito forte. Porque eu estava aqui meditando, porque ele registra que a ação do Espírito Santo está, como eu acabei de falar, está sobre cada um de nós, nos capacitando, nos dando orientação. É Ele que nos orienta o que devemos fazer ou não. O Espírito de Deus é que nos desperta quando, muitas das vezes, o pecado vem bater a nossa porta, é assim ou não é? Então ele nos capacita a evangelizar os pobres, como foi falado aqui, a curar no nome de Jesus os quebrantados de coração. Aí eu fiquei aqui analisando, refletindo o que é, e você, na sua curiosidade, pastor, nós lemos aí o que é esse negócio da ação do Espírito Santo, que ele cura os quebrantados de coração. Que maravilha isso aqui, presta atenção aqui no pastor. O que é a ação do Espírito Santo presente naqueles que têm um coração quebrantado? Essa ação, irmão, representa o cuidado profundo de Deus pelas nossas dores emocionais, espirituais, visíveis da humanidade. Amém, pastor? Todo bem, está entendido. Mas o que significa na Bíblia um coração quebrantado, pastor? Que negócio é esse? Tem como o senhor discute e vai revelar isso para nós? Que eu quero entrar nesse mérito da questão aí de ter um coração quebrantado para chamar a atenção de Deus. Isso aqui é profundo, isso aqui é forte. Quem teve essa experiência de entrar na presença de Deus com o coração contrito e quebrantado, você vai ver as maravilhas de Deus acontecendo. Mas é preciso esse processo, é preciso você ter essa dinâmica, é preciso você entrar nesse mérito da questão da palavra, do coração contrito e quebrantado. Aí a gente fica curioso, eu fui lá procurar, investigar, que negócio é esse? O que significa na Bíblia, na palavra de Deus, fiel e verdadeiro, o que é uma pessoa que tem um coração quebrantado, é a pessoa que está sob a ação do Espírito Santo, que é o tema da nossa mensagem. Então, a ação do Espírito Santo, quando você entra nesse mérito da questão, você deixa o orgulho. Outra coisa também, nunca suba nesse lugar santo, orgulhoso, cheio de arrogância e soberba, porque vai descer envergonhado. Toda vez que eu subo aqui, são mais de 40 anos em cima de púlpito, eu chego
chego aqui na dependência do Espírito Santo. Amém, irmão? É assim ou não é? Não chega aqui cheio de si mesmo, porque vai descer envergonhado. Se humilha na presença do Espírito Santo e deixa Ele te usar, porque Ele sabe o que é que vai dizer, o que é que vai falar e como vai ministrar em cada coração. Então eu achei maravilhoso, porque todo dia, Senhor, eu quero entrar nesse mérito, eu quero todo dia entrar na Tua presença com o coração contrito e quebrantado. Não é de qualquer forma, nem de qualquer maneira que a gente entra na presença do Altíssimo, irmão. Não é com arrogância. Então, quando se fala aqui no texto, enviou-me a curar os quebrantados de coração, nos chama a atenção de poder também entrar nesse método. Então, é uma pessoa que sofre uma ação tremenda do Espírito Santo e deixa o orgulho, e deixa a arrogância, a soberba e o coração duro. Nem aquele coração duro. Quando a pessoa entra nessa questão, que maravilha, irmão, você vai ver o sobrenatural de Deus. Como o Espírito Santo vai ministrar na tua vida coisas tremendas. Então também é reconhecendo, você tem que reconhecer diante de Deus a tua fraqueza, irmão. Cada um aqui de nós tem um limite, cada um de nós tem um grau, um nível de entendimento, de compreensão e de espiritualidade. Amém ou não é? Não é assim? Então ele sabe as condições de cada um. Então nós temos que reconhecer o coração quebrantado. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, que somos pecadores arrependidos, e ficar na total e completa dependência do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus. Então, irmão, coração contrito e quebrantado é um coração arrependido genuinamente diante de Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oração. Eu já vejo a igreja que nessas 12 horas, ao entrarmos no templo, já entra com o coração contrito e quebrantado, porque senão tu vai sair do mesmo jeito que entrou. Mas quando nós entramos na presença do Altíssimo, com esse sentimento de humildade, de dependência, o milagre vai acontecer. Você vai ver que essa igreja vai alargar a estenda. Esse ministério vai ultrapassar os limites. Como você pediu, nós vamos abalar o alicerce de Jericó. Amém, irmão? É isso que você está esperando? Que esse ministério vai estender, aí alargar a estenda, vai ultrapassar a fronteira. Esses lugares vazios vai ter que comprar, então você vai ter que sair daqui para um lugar maior. É isso que Deus está preparado para este lugar. Então, nessas 12 horas, Deus está esperando o nosso clamor para que isso aconteça. Amém? Então, vamos nos preparar. Deus está dando essa oportunidade. Vamos abalar a estrutura dessa cidade. Vamos abalar para que o mal não venha. Outra coisa que eu falei aqui, que Deus está me incomodando aqui para compartilhar com a igreja. Eu já falei isso, que eu não falei energia, sempre com repetição. A solução, nós estamos aí nesse ano de eleição. A solução desse país não está na mão dos políticos, está no joelho do crente. A responsabilidade é minha e sua. Que a gente sempre diga e repete, quando o ímpio governa, o que acontece? O povo, completa a frase, o povo perece, irmão. Mas quando o justo governa, o povo se ajuda, irmão, alegra. O povo se alegra, irmão. Quer ficar alegre, irmão? Por que eu digo isso? Eu estava até conversando com o nosso pastor Marcelo aqui, uma prévia com ele. Vocês viram aí na rede social o que está acontecendo lá em El Salvador. Amém? É verdade? O que aconteceu? Um país devastado pela violência, que nem o Brasil. É o que nós estamos vivendo, a violência exacerbada, a corrupção correndo solta, a maldade, a perversidade, a crueldade, irmão. Como é que está esse mundo? Às vezes eu fico falando de Jesus, misericórdia. Só Deus para nos livrar. Mas então, estava conversando com o pastor, que aquele presidente, ele não se conformou com aquela situação. E eu fiquei maravilhado, falei, meu Deus, se o Brasil tomasse ciência e fizesse mesmo aquele homem, como
líder daquela ação não se conformou com aquela situação. O que ele fez, irmão? Botou a igreja para orar. Aí, o milagre aconteceu que vocês viram lá, que em questão de meses ele conseguiu acabar com a violência daquele país. Aí uma repórter chegou para ele e falou: presidente Bukele, diz aí para a gente, para o povo ficar sabendo, como é que o senhor conseguiu isso? Como é que o senhor conseguiu esse milagre de acabar com a violência nesse país, que era conhecido como um dos países mais violentos do mundo? Diz aí ele, olha, primeiro, eu, a igreja, nós derrubamos o principado do país. Quando nós conseguimos derrubar o principado do país, nós conseguimos trazer paz para a nossa população. E hoje a população vive, irmão, numa maravilha. Já não tem mais aquele medo de sair, já não tem mais aquele medo da violência, porque aquelas gangues eram terríveis. Então era tão terrível que eles começaram também a fazer bagunça lá nos Estados Unidos. Mas aí aquilo deixou para mim e para nós como exemplo. Aí sempre vem à minha mente, segundo a Crônica 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda vez esse versículo vem na minha mente, e sararei, está falando para o meu povo. Quem é o povo de Deus? É eu e você. Ah, mas pastor, nós nos passamos meio de 50. Não precisa. Só precisa de um coração contrito e quebrantado. E ainda mais eu ainda demais. Hoje eu escolhi esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E agora estarão fixos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. E sábado agora a igreja vai estar orando ao Senhor para mudar o curso da nossa história. Amém? Quem está comigo aí, como diz o pastor, vai, irmão, entrar nessa peleja, porque Deus valente que Deus quer dele. Ah, eu vou estar cansado, eu trabalho a semana toda, brincadeira, está chovendo. Olha só, dá uma voltinha lá, volta a fita lá para o teu passado, vê se quando você estava no mundo, você se preocupava com o sábado e domingo, e você vai trabalhar segunda-feira. Não, né? Estava virado no álcool, virado nas drogas, na prostituição, no pecado. Não é? E quando nós entramos para a igreja, a gente bota o seu destaque. Estou cansado, estou isso, estou aquilo outro. E olha para a cruz nessas horas, quando vem, porque eu sou ser humano igual a você, não tem diferença nenhuma, quando vem isso, aí eu olha para a cruz. Olha para a cruz, vai lá. Aí eu faço uma viagem, porque o ser humano, ele tem uma capacidade sobrenatural de ir aonde ele quiser na mente, né? Mas você vai lá na cruz, vai lá e se rende aos pés do Senhor Jesus, e vê o que ele passou por mim, por você. E por que você vai começar a dar desculpa para evitar de orar ou de estar na minha presença em adoração? Amém, irmão? É verdade ou não é? Então vem comigo, até aqui os irmãos entendeu? Nada agora. Momento, 12 horas, que maravilha. 12 horas de oração. Não é para se assustar, é para se alegrar. Que privilégio da igreja poder estar falando com aquele que nos criou. Por isso que diz lá já no Salmo 34, 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está lá no Salmo, né? Colocou aí, bota lá. Salmo 34, 18. Olha só. Olha os versículos, olha os contextos da Bíblia que fala acerca desse assunto que nós acabamos de ministrar aí, num coração contrito e quebrantado. Olha aí. Perto está o Senhor. Amém? Dá para cair a ficha aí, dá para imaginar. Perto está o Senhor. Os que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E tem mais, isso aqui está dizendo que Deus está indicando o consolo e a proximidade de Deus para com os vulneráveis e arrependidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá também para Isaías 57, 15, diz assim mais. Diz assim, destaca, nesse versículo aí, destaca que Deus habita com o contrito e abatido.
de Espírito para vivificar e dar nova esperança a essas vidas. Colocou aí para mim, querido? Bota aí no Isaías 57,15, só para a gente ver e analisar. Olha aí, igreja. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habita como também com o contrito e abatido. Olha aí, mais uma vez Deus nos dando, nos impulsionando a entrar na presença do Altíssimo com o coração contrito, amém? E abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Louvado seja o irmão. Vem comigo mais uma vez, irmão. Então nós estamos aqui para pregoar liberdade dos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Amém? Olha aí, olha que missão maravilhosa que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E muitas das vezes o mundo descendo, sepultura, almas sendo destruídas, e a gente muitas das vezes perdendo tempo com a internet. E Deus já deixou aqui para cada um de nós o nosso papel aqui na terra. O pastor acabou de falar, o nosso papel, a nossa vida não foi para continuar numa vida de pecado nem de sofrimento. Não foi para isso que Deus criou você. Então atenta para essa questão aí, que nós temos essa responsabilidade de apregoar liberdade aos cativos. Olha quantas almas presas, acorrentada, amarrada, amordaçada pelas cordas do inferno do pecado. Nós temos um antídoto na mão e você não sabe o tamanho poder que você tem na mão para salvar o mundo. Mas perdemos muito tempo com coisas banais, é verdade ou não é? Dói. Toda vez que dói é para construir. Isso dói na minha alma para o Senhor. O Senhor está confiando a mim, eu perdendo tempo com isso, com aquilo outro, as almas descendo sepultura, e eu com uma bagagem de conhecimento e perdendo tempo. Olha para dentro de si aí agora, irmão. Você é um potencial na mão de Deus, vidas e alma descendo a sepultura e a gente no descanso da nossa casa. Amém? Isso dói. Isso quando os meus amigos falei, Jesus, tenha misericórdia de mim. Meu vizinho morrendo, meu vizinho descendo sepultura, meus amigos descendo sepultura, condenado, e eu com a solução, com o antídoto na mão, não estou fazendo nada. Dói ou não dói? Está escrito, vale o que está escrito. Manda quem pode, obedece o que tem escrito. O Senhor nos chamou a pregoar o Evangelho e libertar os cativos. Dentro do nosso seio da família, tem pessoas que estão lá, presas no pecado, e a gente com conversa afiada, e a gente jogando papo fora, podendo soltar esse verbo poderoso que é a palavra de Deus. Solta o verbo, irmão. Solta a palavra. Olha aí a Bíblia, nós estamos cheios da palavra de Deus e bota isso tudo para fora. Eu fico naquela ansiosidade, Senhor, eu quero falar do teu amor dia e noite e dia, Senhor. O meu prazer é falar das maravilhas daquele que me salvou. Não vai ficar jogando conversa fora, conversando fiada. Olha aí. Apregoar a liberdade dos cativos e dar vista aos cegos. Amém? Abrir a vida daquele cego. O maior pecado, irmão, não é aquele que enxerga, mas é aquele, irmão, que não vê a necessidade do pecador. Quem entendeu, diga aí? A metade. Nós estamos enxergando, nós estamos vendo a necessidade. Muitas das vezes nós já estamos cegos. Porque nós temos, como eu acabei de falar, nós temos aí o privilégio de ter a palavra, o antigo. Nós temos aí a poderosa palavra de Deus. Que maravilha, toda vez que venho aqui, tem o privilégio e prega a palavra de Deus.
Então não é só aqui. O mais importante é lá fora. Aqui é bom, é maravilhoso, foi para isso que nós temos esse espaço aqui, para falar do amor de Deus. Mas lá fora, o povo geme e chora. Eu vejo o povo gemer, ó, lá, eu sempre digo aqui, lá no Rio de Janeiro tem pessoas de fora, mas aqui eu fico, Jesus misericórdia, o que tem aqui em Juiz de Fora? Por que a população de Ipu é tão grande aqui, irmão? A cada passo que eu dou, já falei, isso aqui é me dá isso, aquilo, eu falei, Jesus misericórdia. Jesus misericórdia. E a gente parado, estagnado. Vem comigo aqui, quem está entendendo esse negócio aí? Por isso Jesus disse em Mateus 11:28, né, que ele falou que nós temos esse poder de levar a libertar os oprimidos. Toda vez que ouço essa palavra, vem ao meu coração Mateus 11:28. Esse texto ele me chama a atenção, como Jesus é maravilhoso. Vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha aí, quem é o representante de Cristo aqui na terra? Eu e você. Jesus quer dar esse alívio, então ele está falando, vinde a mim. E nós vamos lá levar Jesus a essas pessoas que estão oprimidas, sobrecarregadas. É verdade? Quanto sofrimento a gente vê nesse mundo? Quanto sofrimento, e a gente alheia ao sofrimento do nosso semelhante. Vinde a mim todos vós, que maravilha. Estás cansado. Sabe quando eu falo esse cansado aqui, irmão? Uma vez eu já fiz menção disso, né? Cansado do pecado. Você já prestou atenção que pecar cansa, irmão? Chegou um momento da minha vida, eu estava lá no mundo, eu cheguei a sentir, cheguei mesmo sem conhecer a palavra de Deus, sem mesmo conhecer o Evangelho, eu falei diante de Deus, Senhor, eu estou cansado do pecado. Quem já parou para pensar isso? Falei, Senhor, eu estou cansado do pecado. Todo dia é a mesma coisa. Todo dia é o mesmo pecado. Eu estou cansado. Aí quando eu tive o privilégio de meditar nesse versículo, eu falei, Senhor, então eu me encaixo aí, Mateus 11:28. E ali você que está cansado do pecado, oprimido e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O pastor já ensinou aqui o que é jugo. Jugo é fardo, é peso, autoridade. Melhor dizendo, a autoridade de Jesus sobre mim, sobre você, não é como este mundo. E o fardo ele já carregou, o meu e o seu e o nosso pecado. Amém? Louvado seja o nome comigo, para a gente terminar, irmãos. Outro versículo aqui que eu quero destacar com os irmãos, presta atenção aqui, querido. Presta atenção aqui, que isso aqui é forte. Anunciar, está lá no texto. Isso aqui então estremeceu a minha estrutura. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu meditando, procurando entender esse texto, eu quero compartilhar com a amada igreja nesta noite. Que a curiosidade bate. Senhor, eu perguntando, fixando, que esse negócio de anunciar o ano aceitável, o que quer dizer isso? Para me compartilhar com a amada igreja local. É uma expressão bíblica, como está aqui no texto. Significa que nós ainda estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da graça, mas não levamos a graça. Olha aí que maravilha. Olha aí. Então, esse texto, essa expressão, para um bom entendedor, ele está dizendo que aí nós estamos no tempo da graça, do favor imerecido. Nós não merecíamos estar aqui pela quantidade de nossos delitos e pecados. Mas a graça de Deus nos alcançou. Fomos lavados, remidos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Deus nos chamou. E hoje nós temos privilégio
privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Ele apagou todos os nossos pecados. Falou para mim e para nós, e do nossos pecados não nos dará. Tudo aquilo de ruim que eu fiz, que nós fizemos, foi apagado e estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Vivemos em novidade de vida, a cada dia aperfeiçoando a nossa fé e adorando o Criador. Então, essa expressão me chamou a atenção e eu quero aqui compartilhar. Quando você lê essa expressão, ela está nos ensinando que é o tempo da graça que nós estamos vivendo. E esse tempo da graça está para terminar. Então vamos aproveitar o tempo da graça. Já que recebemos a graça, levamos a graça. Esse próximo evangelismo aí, algo tem que acontecer. Nós vamos nos preparar antes para algo, irmão. A gente precisa sair da estagnação. Nosso Deus é um Deus, irmão, que nos surpreende, mas é necessário que a gente se coloque à disposição de corpo e espírito na obra do Senhor. Não é isso para agradar o pastor, não vou lá só para o pastor ver se eu estou fazendo alguma coisa, não. Nem vem porque já perdeu o mérito da questão. Na verdade, porque acontece isso. Quantas das vezes lá no dia a pessoa só queria fazer algo para mostrar que estava fazendo mais o coração bom. Venha concentrado que você é um instrumento, é um canal de bênção na mão do Senhor. Tu és um canal de bênção, querido. Então já venha preparado, Senhor, estou aqui pronto para lhe servir. Usa-me como canal de bênção, me dá autoridade e poder para chegar diante dessas almas perdidas e elas se renderem aos pés do Senhor Jesus. Então, que maravilha, irmão. Está aí. É essa graça que foi nos oferecida pela ação do Espírito Santo através e por meio de Jesus Cristo. Também faz referência, aí também fui mais profundo, falei, não tem mais alguma coisa nisso, Senhor? Aí fui lá, mais uma vez, Senhor, eu não estou satisfeito, isso aqui está bom, mas no Antigo Testamento, o que seria o ano aceitável do Senhor? Eu encontrei, irmão, faz referência ao ano do jubileu. Fiquei maravilhoso, ao ano do jubileu. Era um tempo em que, no tempo do jubileu, lá no Antigo Testamento, era um tempo, se voltasse, só pela graça, era um tempo em que as dívidas eram perdoadas, os escravos eram libertos, as terras voltavam para os seus donos originais, como está escrito lá em Isaías 6,12, também em Mateus 14, 19. Então, naquela época, tinha esse costume, que era conhecido como ano de jubileu. As pessoas que estavam com as suas dívidas eram perdoadas. Que maravilha! Jesus perdoou as nossas dívidas do pecado, nos devolveu, amém? A nossa vida em santidade. Entendeu aqui, irmão, esse negócio? Vamos para terminar, irmão. O último para terminar. Tá, pastor? Entendi. Qual foi o primeiro milagre da ação do Espírito Santo na minha e na nossa vida? O que me convenceu de estar aqui hoje, juntamente com a igreja, falando do amor de Deus? Qual foi a primeira ação do Espírito Santo na minha vida? E eu acho que isso aqui é maravilhoso. Eu faço uma reflexão sobre isso e eu revejo meus conceitos todos os dias, todos os momentos. Eu fico revendo meus conceitos. Está lá em João 16:8. Coloca aí, querido, no data show. Coloca aí para a gente. Olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí. Olha o que nós podemos fazer. Quando nós levamos o Evangelho puro, santo e genuíno. Quando nós pregamos o Evangelho sem mácula, sem ruga, mas o Evangelho puro, genuíno, santo. Aí vai a ação do Espírito Santo. Vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, irmão. Antes de qualquer mudança, o Espírito atua na consciência. Foi o que aconteceu comigo e com você.
quando essa palavra entrou no âmago da minha alma, na marca do meu sangue, deu para entender que o Espírito ele estava me convencendo que eu vivia uma vida de pecado e ia sofrer a justiça de Deus, irmão. E iria para o juízo final. Então, antes de qualquer mudança, o Espírito atua na consciência. O que é consciência? Presta atenção aqui, querido. É um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou na totalidade do seu mundo interior. Então, é um sentido ou uma percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. Essa ação do Espírito Santo nos envolve nessa questão. Ela nos leva a entender que é moralmente certo ou errado em atos, motivos individuais. Amém, queridos? Do pecado, o que o Espírito Santo de Deus fez comigo, com você, e nós podemos fazer com o nosso semelhante. Ele revela que somos culpados. Não apenas errados, mas revela que somos culpados. E muitas das vezes a gente se esconde, eu errei. Não, nós somos culpados pelos nossos erros e pelo nosso pecado. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz essa obra de regeneração tremenda na nossa vida. Da justiça, ele mostra que só Cristo é justo, o suficiente para nos justificar. Do juízo, ele alerta que é um julgamento, e só os justificados escaparão. Essa é a ação do Espírito Santo. Ninguém se arrepende de fato, de verdade ou genuinamente, se o Espírito Santo de Deus não quebrar o nosso orgulho e revelar a verdade que salva. Amém, irmão? Irmãos, foi até aqui que o Espírito Santo me deu. Quem entendeu a mensagem, irmão? Fico ligado aos eventos que nós vamos realizar aí na frente. Né? A mensagem que está me dando no estudo, eu compartilho com a igreja, é concernente aos eventos que vai acontecer e a nossa nova missão. Mas o Espírito Santo estava me incomodando aqui, irmão. Está se falando da ação do Espírito Santo? Eu quero provar e agora quero dizer, irmão. Quem é batizado aqui no Espírito Santo? Quem é batizado aqui? Quem não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão. Quem não é? Ah, então está pensando no pastor bem aqui à frente agora. Quero dizer que está me ordenando. Não vai ter nada que pode para batizar vocês com o Espírito Santo. Amém? Já que nós estamos falando da ação do Espírito Santo, vai te terminar com chave de ouro. Vem aqui à frente agora, nós vamos estar orando para vocês receberem o batismo do Espírito Santo. Amém? A igreja levanta aí, me ajuda, estenda as suas mãos aqui para eles. Algo tem que acontecer. É um momento ímpar, é um momento maravilhoso, irmão. Quando o Espírito Santo de Deus, ele nos batiza, ele nos capacita, ele distribui dons espirituais. É através dos dons que ele nos capacita a fazer a obra de Deus. Amém? Estenda as suas mãos aqui agora, irmão. Amado Deus, entramos juntos na tua presença, Pai. Eu venho por meio desta e através desta, como orientação do Espírito Santo, para orar, Senhor, para que o Espírito Santo de Deus desça sobre a igreja agora e batina os teus céus, que vieram aqui à frente nesta noite, meu Pai. Eu sei que não é de hoje que eles estão orando, que eles estão clamando e suplicando pelo batismo. E o Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nos impulsionou para que nós tivéssemos orar e clamar para que o Espírito Santo desça sobre eles. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, capacita a tua serva, o teu servo, ó Pai, que estão aqui diante do Senhor nesta noite. Batida com o Espírito Santo, dá a eles, Senhor, habilidade, capacidade sobrenaturais de realizar a tua obra aqui na terra. Em nome de Jesus, vai descendo sobre ele agora. Desce, meu Pai, eu não sei como, mas de um momento surpreendente e maravilhoso. Entra agora, Senhor, na vida deles. Me batiza, assim como eu fui batizado, assim como eu senti a presença, assim como o Espírito de Deus me envolveu de uma forma sobrenatural, me inspirou, me capacitou e tem me conduzido. Eu estou aqui,
nesta hora e neste lugar. Assim nós oramos, meu Pai, na certeza da vitória. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, por esta rica oportunidade que nos concede nesta noite. Estamos na Tua presença, te adorando, te servindo e te glorificando. Obrigado, Senhor, por esse ministério. Obrigado por cada vida de cada irmão. Obrigado pela Tua manifestação. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, meu Pai, nesse ministério. Obrigado por cada componente, por cada membro, do menor ao maior, do mais perto ao mais longe. Muito obrigado. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. E as palmas bem fortes para Jesus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nosso coração esteja aceso por Jesus, preparado para fazer o ídolo do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é Senhor. Amém? Vamos orar para a gente terminar. Quero convidar a Esther Aquino hoje para fazer a oração. Hoje eu lembrei, né? Porque semana passada a Esther orou, mas a outra Esther orou. Vem cá, Esther, faz uma oração para a gente terminar. Amém? Vem cá fazer essa oração. Está todo mundo trabalhando aqui, gente. Todo mundo servindo. E a gente vai fazer essa oração para a gente terminar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento de estar aqui louvando e agradecendo o seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque eu sinto que eu estou saindo aqui cheia do teu Espírito. Senhor, eu te agradeço por cada vida, Senhor. Senhor, despede-nos em paz. Lá leva, Senhor, em segurança cada uma das suas casas. Senhor, eu te agradeço, Jesus. Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Você diz amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Abraça 3 pessoas e fala: que bom que você veio. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.